Hoje a gente vai falar sobre um assunto do qual eu quase nunca falo por aqui, que é design de interfaces. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e se você está chegando por aqui agora e ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando a gente publicar um conteúdo novo. Hoje a gente vai falar sobre uma tendência para o design de interfaces que você também pode levar para outros projetos que não necessariamente sejam de UX e UI. Vamos falar sobre neomorfismo. Eu vou ensinar para vocês a como criar aqueles elementos característicos dessa tendência para você poder aplicar em apresentações, em layouts impressos, onde você quiser. E claro, se você quer se aprofundar no Illustrator, se você quer aprender mais sobre essa ferramenta, dá um confere no Unpixel, que é o nosso novo curso de Illustrator do zero da Brainstorm Academy. O link tá aqui na descrição para você conferir. Então vamos lá, pessoal. Essa é a arte que a gente vai criar hoje. E se você quiser buscar referências desse estilo, talvez seja mais interessante você procurar pelos termos em inglês. Você vai encontrar mais coisas se você procurar pelas palavras-chave em inglês, que são neomorphism ou soft UI. E basicamente essa tendência que é simular características físicas dos objetos, então a gente tem essa sensação de volume que é trazida pelos gradientes e pelas sombras, mas sem abandonar a estética flat. Então a gente vai ter a simplicidade com os elementos da interface tendo praticamente a mesma cor do fundo, mas a gente vai ter essas características de volume que simulam algum realismo. Então vamos aprender como que a gente pode fazer isso daqui. Eu vou começar criando um retângulo aqui no fundo, então vamos pegar aqui a ferramenta retângulo e arrastar aqui, tá? E eu vou aplicar um tom de cinza bem clarinho, vindo aqui no painel de cor. E aí você já sabe, se esse painel não estiver aberto para você, é só você vir aqui em janela, cor. E eu vou aplicar um tom de branco, só para poder ter algo com que trabalhar. E vou andar com todo mundo um pouquinho para frente aqui, mais ou menos assim, tá? Uma dica que eu já dei aqui algumas vezes é que se você pressionar Shift e correr com ele para frente ou para trás, você leva todos os sliders juntos, tá vendo? Então eu cliquei em Shift e arrastei aqui para o lado e ele anda com todo mundo proporcionalmente. Mas isso só funciona quando você tem alguma cor aplicada. Se eu tiver com branco e pressionar Shift e arrastar, ele vai arrastar só aquela cor onde eu estiver tocando, entendeu? Então você tem que ter alguma cor aplicada, nem que seja, né, um tom de cinza bem claro, para poder fazer essa jogada daqui. E aí eu vou criar um outro retângulo com a mesma cor da base aqui no meio, mais ou menos. E para a gente destacar esse retângulo do fundo, a gente vai trabalhar com sombras. Então vamos começar colocando aqui do lado de volta o painel de cor. Para a gente aplicar a sombra, eu vou selecionar o retângulo, vou vir aqui em efeito, estilizar, sombra. E aí eu vou colocar essas características que vocês estão vendo aqui na janelinha de sombras. Vou manter o modo multiplicar, uma opacidade de 10, deslocamento X e Y 12, e aí observe que é 12 positivo, e desfoque de 8 pixels, na cor preta. Isso daqui é uma sugestão. Se você quiser que isso daqui pule um pouco mais, você pode aumentar a opacidade dessa sombra. Então vou colocar 30 com o visualizar aqui marcado, só para vocês poderem enxergar, e aí você vê que ele dá uma pulada. Como esse estilo também se trata de sutileza, o recomendável é que você trabalhe com valores aqui mais baixos, né, mais sutis realmente, mais discretos. Então vamos trabalhar dessa forma, eu vou dar ok e beleza. Antes de prosseguir, eu esqueci de fazer uma coisa, mas a gente pode fazer agora, que é arredondar os cantos do meu quadrado aqui. Então eu vou selecionar a ferramenta de seleção direta e vou vir aqui no widget de canto e vou arredondar um pouquinho esses cantos. Lembrando que essa ferramenta está disponível da versão CC em diante, então se você tem CS6 para baixo, ela não vai estar disponível para você, mas você pode arredondar os cantos vindo aqui em efeito, estilizar, cantos arredondados. Só mais uma observação,
essa ferramenta tem que ser habilitada. Então, se você tem a versão CC e ainda assim ela não está aparecendo, vem aqui em exibir e pede para mostrar o widget de canto. Beleza, agora vamos colocar esse brilho, né, que na verdade não é um brilho, é uma sombra branca que está aqui do outro lado. Então eu vou selecionar novamente o mesmo objeto, vou vir aqui em efeito, estilizar, sombra, e aí ele vai me perguntar o que o Illustrator sempre pergunta quando a gente está querendo aplicar um efeito num objeto que já tem um efeito. Ele está te avisando que esse procedimento vai fazer isso, né? Vai sobrepor efeitos. E eu sempre recomendo para os meus alunos que vocês não marquem esse não mostrar novamente, porque esses avisos eles tendem a ser ignorados, mas eles são muito importantes. Então, diz para ele que você quer aplicar um novo efeito, que você sabe o que você está fazendo, você está no controle. E aí, vamos aplicar aqui um efeito com essa configuração, tá? Você pode testar aí para ver como é que fica. Então, você pode pedir para entrar com o modo normal, se você quiser que fique mais vivo, você pode aumentar a opacidade. Mas o mais importante é vocês observarem que aqui a gente vai colocar uma sombra branca e aí a opacidade aqui tem que ser maior do que a parte preta, porque isso daqui é mais discreto, né? O branco em cima aqui do cinza, ele vai ser mais difícil de aparecer. E o deslocamento X e Y, ele vai ser negativo, porque isso daqui indica a posição da minha sombra. Então, se a minha sombra preta vai entrar embaixo e à direita, a sombra branca, que é essa aqui que a gente está definindo agora, tem que entrar em cima e à esquerda, justamente para parecer que eu tenho uma luz entrando aqui e um lado que recebe menos dessa luz e está na sombra. Aqui não ficou muito bom porque está com essa sombra branca vazando, então a gente pode selecionar o objeto, clicar aqui e editar, diminuir a opacidade ou até mexer aqui com o deslocamento, aumentando esse valor. Você vai fazendo os ajustes aí até que a gente tenha esse resultado daqui, tá vendo? Que a sombra branca fique de um lado e a preta fique do outro. Depois de aplicar a sombra que vai destacar o objeto do fundo, falta fazer duas coisinhas que são detalhes, novamente sutilezas, que vão fazer toda a diferença. A primeira delas, eu vou aplicar um desfoque de leve nas bordas aqui desse objeto, porque as coisas na vida real não tem essa borda super marcada, então vamos selecionar isso daqui, vir aqui em efeito, desfoque gaussiano, e aí vamos dar um desfoque bem baixinho de 3 pixels e dá OK. Parece que não fez diferença nenhuma, mas pode crer que fez. Isso dá uma carinha um pouquinho mais realista para isso daqui. E por último, a gente vai aplicar um gradiente também aqui. Se vocês olharem aqui por original, vocês conseguem notar que aqui tá um pouco mais claro e aqui tá mais escuro. É como se esse papelzinho aqui ele tivesse levemente curvado sobre a superfície e aqui ele tivesse pegando menos luz e nesse canto aqui ele tivesse pegando um pouco mais dessa luz que está entrando aqui da esquerda para a direita. Então vamos lá, vamos selecionar esse objeto, vou pegar aqui o painel de gradiente para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Vou vir aqui na barra de ferramentas e vou arrastar essa cor aqui para dentro, ó. Cliquei e arrastei, tá? Vou jogar em qualquer ponto aqui. E aí ela vai entrar aqui meio perdidona aqui no meio, mas não tem problema. A gente vai dar uma limpada nas outras cores. E eu vou triplicar essa cor, eu vou arrastar para o lado com Alt, ó, desse jeito aqui, criando mais pontos de parada, para ficar um gradiente com 3 pontos da mesma cor. Para que eu vou fazer isso? Para ficar mais fácil de eu modular o gradiente. Então, vou selecionar essa ponta daqui e vou escurecer um pouquinho desse jeito, ó. E aí vai bem pouquinho mesmo, vai vendo aqui o resultado, tá? Ele já começou a entrar aqui, tá vendo? Já tá mais escuro. E vou selecionar a outra ponta e vou dar uma clareada. Ó, vou chegar bem perto do branco, não vai ser totalmente branco, mas vou chegar bem perto. E aí, por último, eu vou vir aqui com a ferramenta gradiente da barra de ferramentas e vou aplicar o gradiente na diagonal, igual vocês estão vendo aqui, tá vendo? Agora, vamos fazer esse círculo cortado aqui. Eu vou travar a camada de base, que é onde eu salvei o retângulo e a base cinza. E aí, na camada de cima, eu vou criar uma elipse. Então, vamos criar aqui. E aí a gente mantém ela com o contorno preto para a gente conseguir enxergar nesse momento. E aí eu vou fazer o seguinte,
eu vou selecionar esse segmento daqui com a ferramenta de seleção direta. Então eu vou clicar em cima aqui dessa linhazinha, ó. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl F. E aí com isso vocês podem ver que eu copiei só um pedacinho do círculo. Vou aumentar ele um pouquinho, então eu vou pegar a Pen Tool que tá aqui, vou clicar e arrastar, aí toma cuidado para não dar uma zoada muito grande aqui, então clica assim e arrasta só um pouquinho, coloca o outro ponto mais ou menos aqui. Não tem problema de se ficar torto, porque isso daqui vocês vão ver que depois não vai dar quase para ver. A gente só quer que ele seja um pouquinho maior, então desse jeito aqui, tá bom? De maneira que ele venha aqui um pouquinho maior do que ele era originalmente. Vou selecionar isso daqui, vou engrossar o traçado aqui em cima, ou então aqui no painel de traçado, então vamos engrossar ele aqui mais ou menos assim. E aí aqui embaixo em perfil, eu vou pedir o perfil de largura 1, que começa e termina fino. Daí em seguida, eu vou vir aqui em cima em efeito, desfoque gaussiano novamente. E aí vamos aplicar um desfoque alto, vamos colocar aqui um desfoque de 40 e pedir para visualizar. Parece que tá bom, vou dar ok e aí vou aproximar ele um pouquinho aqui do círculo, por enquanto deixa assim, tá? Vamos selecionar ele de novo, vou dar um Ctrl C, Ctrl F para poder duplicar. E aí aqui no painel transformar, no menu lateral, eu vou pedir para virar horizontalmente e virar verticalmente, porque eu quero colocar ele aqui, ó, no extremo oposto, mais ou menos aqui. Em seguida, eu vou vir aqui em cor e vou mudar para branco. Agora, gente, a gente vai mascarar esses dois borrões aqui que a gente tem nesse círculo. Então eu vou selecionar o círculo. Se tiver difícil, porque tem, né, esses borrões em cima, você pode apertar Ctrl e clicar e ele vai pegar o objeto que está embaixo. Isso é uma maneira de você selecionar o objeto de baixo, pressionando Ctrl e clicando. Vou trazer ele para cima da pilha, porque vocês sabem que a máscara, né, sempre fica em cima de tudo que vai ser mascarado. Vou selecionar todo mundo e vou dar um Ctrl 7. E aí, olha aqui, ó, como vocês sabem, a máscara perde as propriedades, então o contorno preto sumiu e eu consigo ver os meus dois borrões aqui mascarados. E aí pode ser que você precise fazer um ajuste para que ele morra aqui de um jeito mais suave aqui no final. Então a gente vai mexendo nesses pontos âncora aqui, tá? Na posição deles, você pode vir aqui até fazer isso daqui. E às vezes pode dar uma bugada, tá vendo? Ele perdeu um pouco do desfoque, mas é só você desfazer e ir mexendo de novo. E principalmente eu acho que tá muito bruto, né? Porque se a gente tá trabalhando com a sutileza aqui desse tom de cinza bem clarinho, você pode selecionar esse borrão daqui e mexer na opacidade, colocar uma opacidade de repente de 30 e tá aqui o efeito, né, do papel cortado com um buraco aqui no meio da folha. Uma última dica é que uma vez que você definiu esse estilo aqui para os seus objetos, você pode salvar isso daqui vindo aqui na janela de estilos de gráfico. Então basta você selecionar o objeto que tem o estilo que você quer, vir aqui no maisinho ou então simplesmente arrastar isso daqui para dentro dessa janela e ele está criado aqui. Você pode inclusive clicar 2 vezes para poder nomear. Então eu vou nomear aqui para neomorfismo e aí todo objeto novo que você criar, vou criar aqui um objeto amarelo e onde você quiser aplicar instantaneamente esse estilo aqui que você já pré-definiu, basta você vir aqui e clicar em cima do estilo que ele vai aplicar automaticamente ao objeto que está selecionado. Então com isso eu consigo criar, reproduzir essa aparência em vários objetos do meu projeto. Então posso criar esse botãozinho aqui para ser um slider. Isso pode ser só um ponto de partida, né? Nesse caso aqui a sombra branca está um pouco forte, então você pode aplicar e depois vir aqui no painel aparência para editar, mas é bem legal você salvar esses estilos de gráfico, são uma mão na roda na hora de você criar, principalmente se você estiver criando
uma interface, alguma coisa assim que você vai repetir esse estilo em vários objetos. Se você gostou, deixa o seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Afinal de contas, se foi útil para você, pode ajudar eles também. E claro, se você quer se aprofundar, quer ficar super esperto, saber tudo do Illustrator, se inscreve no OnePixel, que é o curso do Vetorizaí, para te ensinar Illustrator do zero. O link tá aqui na descrição para você conferir. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!